Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 26.380 dólares nesse momento. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise técnica. Vamos aqui fazer uma análise clássica. Vamos olhar só gráfico e indicadores técnicos. E aí, à medida que a gente for desenvolvendo a análise, eu vou colocando para vocês aqui quais são as minhas perspectivas aí para esses próximos dias e semanas, tá bom? E aí lá no final do vídeo a gente vai lembrar o que a gente espera para o Bitcoin lá para o próximo ciclo de alta. É sempre importante a gente viver essas fases difíceis de queda no mercado com o nosso pensamento estratégico lá na frente, porque isso vai nos encorajar a aproveitar as oportunidades, né? Então, Bitcoin deu uma estabilizada aqui depois daquela grande queda que ele teve no dia 17 de agosto, certo, investidores? O que eu tinha colocado para vocês aqui é que o Bitcoin ele não reverteu essa tendência de alta ainda, tá? BTC em 2023 segue ainda em uma tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Formando topos e fundos ascendentes. Esse conceito, ele se mantém porque o Bitcoin ainda não rompeu esse fundinho aqui, ó, tá vendo? Esse fundinho aqui, ó, dos 24 mil, quanto que é? 24.750 dólares. Tecnicamente falando, ele precisa ser rompido para a gente considerar que essa tendência de alta do Bitcoin de 2023 realmente foi pro beleléu. Não é o caso ainda. O Bitcoin continua se sustentando dentro daquela região em que ele deixou topos, né, ó. A gente tem, na verdade, um fundinho aqui, né? Uma agulhada que o BTC deu, ó. Topos que foram deixados dentro dessa mesma região aqui dos 25 mil dólares, né? Entre 24 e 25 mil dólares. A gente consegue visualizar claramente que há bastante ação de preço dentro desse nível, né? E aquele cenário que a gente vinha comentando com vocês aqui em análises anteriores, ele até o momento está se cumprindo, né, investidores? Porque quando o Bitcoin estava transitando dentro desses níveis aqui, assim, eu já vinha falando para vocês, olha, o BTC, para romper aqui a região dos 24, 25 mil dólares, vai precisar fazer um esforço muito grande, tá? Ele vai precisar sofrer uma pressão de venda muito forte. Vocês se lembram que eu colocava isso para vocês e essa leitura, ela se mantém e ela continua se confirmando, né? O BTC continua recebendo defesa compradora quando ele acessa essa casa dos 24, 25 mil dólares, né? Então, não vai ser fácil para o BTC romper essa barreira para baixo, só que assim, não estou falando aqui que isso vai ser impossível. Se você me perguntar no que eu acredito nesse momento, eu tô achando que essa tendência vai ser revertida, tá, investidores? Eu acho que o Bitcoin em algum momento vai romper para baixo essa faixa aqui dos 24.750, né? E confirmar tecnicamente essa reversão de tendência de 2023. Isso porque, bom, além de outros fatores, né? A gente teve aqui um índice de força relativa que atingiu uma mínima na casa dos 18 pontos. Nossa, cara, isso é assim, bizarro. Ó, só para vocês terem uma noção, o Bitcoin atingiu uma margem de sobrevenda em que a última vez que ele tinha atingido foi lá no crash da pandemia, para vocês terem uma ideia, né? Desde 11 de março de 2020, a gente não via o BTC atingir um ponto de sobrevenda tão forte dentro desse indicador, né? E isso para mim não é um sinal positivo, tá, investidores? Porque o índice de força relativa, no curso de análise técnica eu ensino vocês a utilizarem esse indicador para fazer as leituras aí em criptomoedas, em ações. E em criptomoedas, especificamente aqui no Bitcoin, esse indicador ele tem um comportamento onde a gente tem que prestar atenção nas divergências, né, entre o movimento do indicador e do preço. E não exatamente considerar que entrou em sobrecompra, eu vou vender, e entrou em sobrevenda, eu vou comprar, né? Só que aí beleza, a tendência ela foi se desenhando, se configurando, né? O preço foi formando topos ascendentes, tá vendo? Topos cada vez mais altos, só que o indicador foi formando topos cada vez mais baixos, tá vendo? Peraí, eu vou colocar uma linha reta aqui que vai ficar melhor, ó. Topos cada vez mais baixos, à medida que o tempo foi passando, né? Uma divergência de baixa claríssima aqui no índice de força relativa, né? E o fato do BTC ter mergulhado agora para aquela sobrevenda me mostra que a gente possivelmente vai ver essa queda acabando, investidores, quando a gente tiver uma divergência de alta se formando, e não exatamente essa alta vai vir porque a gente atingiu uma sobrevenda aqui, entendeu? Então é possível que o indicador se recupere, faça um movimento aqui, depois ele se projete para baixo, deixe aqui, mas aí ele começa a configurar as divergências, né? Ó. Aí tipo assim, aí o indicador vai começar a formar fundos ascendentes com essa hipótese que eu tô aqui levantando do preço formar fundos descendentes, né? Então, o indicador com fundos ascendentes e o preço
com fundos descendentes, aí aqui sim a gente teria uma divergência de alta, né? O indicador indicando pra gente que o preço vai se recuperar. E o fato dele ter feito aquele super mergulho me mostra que, assim, provavelmente essas quedas aí, elas vão perder o fôlego quando a gente começar a ver divergências nesse indicador. Outro indicador também muito bom pra gente capturar essas divergências é o Unbalanced Volume, né? E eu já vinha mostrando para vocês, investidores, que eu não estava confiando nessa alta do Bitcoin. Essa alta não estava me convencendo, muito em função dessas divergências. Esse indicador é baseado em volume financeiro, né? Uma divergência aqui, topos descendentes no Unbalanced Volume com topos ascendentes lá no gráfico do preço. Esse indicador aqui ele é muito importante nas minhas leituras, né? O indicador sozinho, a gente não pode tomar decisões baseadas em um indicador sozinho. O preço é quem manda, sempre. O preço é o mais importante. Mas os indicadores ajudam bastante emitindo esses sinais aí que antecipam certos movimentos que vão acontecer lá no preço. E aí quando a gente vê 2, 3, 4 indicadores da nossa confiança, do nosso setup, dando o mesmo sinal, é pra gente refletir, né? E além disso, a gente tem também a questão do volume financeiro, né? Descendente também. Mais uma divergência do volume financeiro com o preço. Volume financeiro caindo. Cada vez menor, cada vez mais baixo e o preço se projetando para cima, né? E a gente sabe aí, quem já estudou análise técnica sabe que o volume tem que acompanhar a tendência, né? Então, eu já vinha cogitando aqui uma hipótese de que essa tendência de alta, em nenhum momento nesse ano eu acreditei nessa tendência de alta. Vocês podem ver que ela não se desconfigurou ainda, eu ainda não estou acreditando nela, porque para mim ela pode ter sido, e aí a gente provavelmente nessas próximas semanas vai ter uma confirmação. Para mim, essa tendência de alta, eu não me animei com ela, que eu vinha acreditando que ela era somente a correção desse impulso de baixa aqui, ó, tá vendo? Ó, essa onda aqui, ó, forte. O mercado, ele vai realizando um movimento de impulsos e de correção. Impulso, correção, impulso, correção. Isso forma um zigue-zague. Eu já vinha acreditando que esse movimento aqui, ó, seria somente uma correção dessa tendência forte de baixa, né? Só que o Bitcoin chegou no limite para reverter realmente a tendência, porque ele chegou aqui no 61 de Fibonacci. Geralmente, a gente desencana da ideia de correção quando ele supera esse nível aqui, ó, do 61 de Fibonacci, né? 61 na retração de Fib. Então, se o Bitcoin rompesse, formasse um pivô de alta aqui e fosse embora, aí eu ia ter que mudar o discurso, né? Eu sempre falo para vocês, só tolo não muda de ideia, só idiota não muda de ideia, né? E geralmente isso leva as pessoas a perderem dinheiro no mercado, se apegar a convicções que o mercado já provou que foram equivocadas. Então, eu não me preocupo em mudar de ideia se isso for fazer eu ganhar dinheiro ou preservar meu capital. Mas o fato é que, ao invés do mercado mostrar pra gente um cenário que fizesse a gente mudar de ideia, não. Até o momento ele só confirmou aqui todas as leituras que a gente já vinha fazendo. E aí no time frame semanal, ele fez o rompimento para baixo da média de 200, algo que é muito negativo, né? E aí, o candle dessa semana é quem vai confirmar, então, esse rompimento. Se, de repente, nessa semana a gente tiver o Bitcoin renovando essa mínima aqui e, de repente, fechando esse candle dessa semana abaixo aqui dos $25.200, aí a gente tem uma confirmação épica desse rompimento da MM200, né? E se ele fechar esse candle dessa semana abaixo dessa linha aqui, dessa linhazinha rosa, que é a marcação da nossa MM200 do semanal, ainda assim é um sinal bem negativo, porque aí a MM200 do semanal passa a ser uma resistência para o preço do Bitcoin. E como eu coloquei para vocês, quando o Bitcoin confirma um rompimento dessa tendência, dessa média, dessa importante média, isso aconteceu 4 vezes na história do Bitcoin nesse time frame semanal. Uma vez ele caiu 15%, ele teve uma queda de 15%, então a gente poderia colocar aqui que o Bitcoin poderia buscar o nível dos $23.200, só que dessas 4 vezes, 3 vezes ele corrigiu 30%, ele caiu 30% abaixo da MM200, então a gente poderia colocar aqui, ó, um Bitcoin ali, a gente poderia imaginar um Bitcoin voltando a retestar a casa dos $19, $20 mil, né, investidores? E isso pode ser uma oportunidade, assim, absurda, né? Porque a gente tem uma expectativa de ver o Bitcoin atingindo uma casa, já falando das nossas expectativas para o ciclo de alta, o Bitcoin vai atingir uma casa entre 100, 120 e 150 mil dólares, né? Então, se o cara comprar Bitcoin aqui na casa dos 20 mil novamente, ó, isso dá uma margem de multiplicação de capital até os 100 mil dólares, de 4 vezes até os 120 mil dólares de 5 vezes e até os 150 mil dólares aqui, uma margem de capital de 6 vezes e meia, né? Isso com Bitcoin. O ativo mais consolidado e mais confiável do mercado de criptomoedas, né? E eu acredito que o BTC realmente ele pode expandir aí a nível de preço mais ou menos ali uns 100% do topo anterior, né? Ó. 100% daria 140 mil dólares.
né? E eu acredito que o BTC vai atingir aqueles níveis entre 120 e 150 mil dólares, então isso mostra pra gente aqui o nível de oportunidade que a gente está tendo nesse momento, e é o que eu falei no comecinho do vídeo. A gente tem que estar bem informado, fazer uma leitura bem precisa para que a gente tenha a coragem necessária para aproveitar esses momentos, e aí eu vou voltar a atualizar a análise do BTC aqui no canal nesses próximos dias pra gente tá sempre bem informado aí e fazendo as melhores leituras possíveis pra gente ir acumulando cada vez mais pro próximo ciclo. Vou fechar o vídeo convidando você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, investidores, para fortalecerem o nosso canal, que está crescendo aí um ritmo acelerado, deu uma acelerada gigante aqui nessas últimas semanas, em termos de inscritos aí, a comunidade dos investidores está crescendo bastante aqui, então deixem o like para a gente continuar crescendo, e vocês que são novos se inscrevam aí. Um forte abraço e até a próxima.